sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios, no capítulo 5. Amém? Por mais que eu tente, no final não sai legal. Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de cantar uma canção. Meu digníssimo está ali com o violão. Essa canção, ela tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, porque eu tenho procurado me relacionar com Deus e esses últimos dias tem falado muito forte ao meu coração. Mais do que um Deus, eu quero me relacionar com Ele como pai e filha. E eu descobri que Ele é o Abba. Ele é um pai que nos ama, Ele é um pai que nos perdoa, Ele é um pai que nos entende, Ele é um pai que nos compreende. E eu gostaria de cantar essa canção. Se você não sabe, você pode meditar nela, ela é super fácil. E eu tenho certeza que na primeira vez que você ouvir, você já vai aprender a cantar ela também. Amém? Abba Pai, de Daniela. Aleluia. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais, sempre aqui, tua voz me acalma. Pai, mas que bom saber
viver na presença dele, sabe? Para respirar a presença dele, para sentir a presença dele. Porque muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus apenas para receber uma cura, apenas para receber uma promoção, apenas para receber uma bênção. Mas Ele quer se relacionar conosco como pai e filho, como filho e pai. E eu não sei vocês, mas essa canção, ela mexeu muito comigo. E eu imagino olhando nos olhos do Senhor e dizendo isso para Ele. Como é bom saber que Tu és meu Pai. Como é bom saber que o Senhor nunca, 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 nunca vai me deixar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, o seu Pai pode te abandonar, ou talvez o seu Pai te abandonou, mas eu venho mostrar para você, trazer um Pai que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar, que nunca vai te desprezar. Então eu quero te convidar agora a imaginar estar perto do Senhor e cantar esse refrão olhando nos olhos dele e dizer para ele: que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Obrigada, Jesus. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Efésios no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Esses últimos dias, eu tenho sido impactada por algumas coisas que o Senhor tem mexido, tem trabalhado em meu coração. E algumas delas é quando eu olho o exemplo de Jesus. Jesus, ele é o modelo que nós devemos seguir. Ele é o homem perfeito, né? E confesso que algumas noites eu me peguei chorando. Era madrugada e quando eu lembrava de algumas cenas da Bíblia, eu começava a chorar. Quando eu começava a lembrar do amor, da compaixão, do perdão do Senhor, todos aqueles que iam ter Ele. E eu orava e eu dizia: Senhor, me dá um coração igual ao Teu. Me dá um coração igual ao Teu. Me dá um coração que seja parecido com o Seu. E eu falei: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor restaure o meu coração, porque meu coração é muito mau. E eu falava para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor tire o meu coração e ponha um que seja igual ao Seu. Um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que entende as pessoas, que compreende, entende que só Deus é Deus, né? E nós somos homens, seres humanos imperfeitos. E quando Jesus estava aqui nessa terra, Ele era Deus, mas Ele também era homem. Amém? Eu vou te pedir para colocar o fundo do meu pai, por favor. Meu pai. Glória a Deus. Então, Ele era Deus, mas Ele também era homem. E como homem, Ele nos deixou exemplos maravilhosos, porque Jesus era muito simples, amém? Nós que complicamos tudo, gente. Nós que complicamos tudo, mas Jesus era muito simples. E a humildade de Jesus, ela nos constrange. A humildade de Jesus, ela nos constrange. Porque é lindo saber que Jesus tinha um propósito, tinha uma missão. E tudo que Ele queria fazer era focar na sua missão, era focar no seu propósito, era agradar a Deus acima de todas as coisas.
Era fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. E ele não se distraía com nada. Ele não se distraía com nada. E fazer a vontade de Deus era o ponto principal da vida de Jesus enquanto estava aqui na terra. E o que mais me constrange é saber que ele era Deus, mesmo sendo homem, e ainda assim desejava agradar o Senhor e fazer a sua vontade. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós somos impactados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, por a sua compaixão, por sua misericórdia. E ele é um ser, um Deus, um homem tão santo, tão puro, né? Imaculado, perfeito. Nele não havia erros, nele não havia engano, nele não havia nada que pudéssemos olhar e dizia: cometeu pecado, cometeu erro, cometeu alguma falha. Não, ele era perfeito. E mesmo assim, essa santidade dele não afastava as pessoas dele das pessoas. Pelo contrário, era ele que ia atrás das pessoas. E é emocionante quando a gente lê a Bíblia e a gente percebe que ele mudou todo o roteiro para ir em Samaria, para ver uma mulher que aos olhos da humanidade era tida como pecadora, era tida como uma mulher sem vergonha. E Jesus, enquanto todo mundo desprezava aquela mulher, ele mudou o seu trajeto, ele mudou o seu roteiro apenas para ir atrás de uma mulher. Essa mulher, ela era desprezada pela sociedade, ela era desprezada pela história, pelas pessoas, ela era mal vista pela sociedade. Mas o único contato de Jesus com ela teve a sua vida mudada, ela teve a sua vida transformada, ela recebeu uma nova vida. E é engraçado que quando Jesus tem esse encontro com essa mulher, ele manda os discípulos irem comprar comida. Porque eu imagino que talvez se os discípulos vissem Jesus conversando com aquela mulher, eles não conseguiriam entender. Como assim? Como o Senhor, sendo um rabi, um mestre, fala com essa mulher pecadora? Então eles não conseguiriam entender isso. E Jesus mandou eles ir comprarem comida. E é muito triste saber que nós somos assim. Talvez nós teríamos a mesma mentalidade daqueles discípulos, de dizer: Senhor, o Senhor não pode conversar com essa pessoa. Essa pessoa é pecadora. Essa pessoa não é uma pessoa não vista pela sociedade. Nós precisamos manter uma certa distância dela. Nós precisamos manter uma certa distância dela. Mas Jesus, ele não olha com os nossos olhos. Ele não olha com os nossos olhos. Enquanto você olha e você só acha que é uma pecadora, é um pecador que merece inferno, que merece isso, que merece aquilo, Jesus olha e vê alguém muito valioso para ele. Jesus olha e vê alguém muito precioso para ele. Então deixa eu te dar um conselho: nunca despreze quem Deus não desprezou. Nunca rejeite aquele que Deus não rejeitou. Nós precisamos mudar o nosso olhar, irmãos, de querer acusar as pessoas e lançá-las no inferno. Nós não estamos aqui para lançar as pessoas no inferno. Nós estamos aqui para conduzi-las até os céus. Nós estamos aqui para mostrar o caminho do amor, o caminho da redenção, o caminho da vida. Nós não estamos aqui para condenar ninguém ao inferno. Tem cristãos que condenam mais pessoas ao inferno do que aos céus. Sabe, nós precisamos olhar com o olhar de Jesus a partir de hoje e dizer: Jesus te ama, independentemente da vida que você leva. Jesus te ama e Ele vê que você é algo precioso. Amém? Porque nós somos cheios de falhas, irmãos. Quem é que é perfeito? Tem alguém aí que é perfeito? Porque eu sou cheia de falhas, cheia de pecados. E mesmo assim o Senhor olhou para mim e me amou. E mesmo assim o Senhor olhou para mim e me amou e teve misericórdia de mim. E quantas vezes nós não temos misericórdia das pessoas? Nós olhamos para elas com um olhar de rejeição, com um olhar de: ai meu Deus, eu sou uma santa, eu sou um santo e você é um pecador. Que Jesus nos dê um olhar de misericórdia pelas pessoas, um olhar de compaixão, porque nós entendemos que nós não somos nada, tudo é pela graça de Deus, amém? É o favor de Deus, a graça imerecida. Nós não merecíamos
estar aqui, mas a graça nos alcançou. A graça nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou. E é tudo pela misericórdia. E uma outra mulher que eu acho muito linda, que vivenciou o favor de Deus, foi uma mulher que foi pega em adultério. Essa mulher estava condenada à morte. Essa mulher estava condenada à morte. E as pessoas foram enfurecidas até Jesus e foram dizer para ela: mestre, ela foi pega em adultério, ela precisa morrer, ela é digna de morte. E eles estavam com pedras na mão para matar, para jogar nela. E é lindo quando Jesus ele começa a escrever na terra. E ele, com sua voz mansa e suave, ele começa a dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos ali tinham pecados, todos. E todos eles, ao ouvirem isso, eles começaram a ir embora, porque eles sabiam que eles tinham pecado. O único que não tinha pecado ali era quem? Jesus. Ele era o único que não tinha pecado. Ele era o único capaz de condenar aquela mulher. Ele era o único capaz de condenar aquela mulher à morte. Mas sabe o que ele diz? Ele olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz: ninguém me condenou, Senhor. E ela diz: eu também não te condeno, vai em paz. Sabe, eu tenho aprendido que Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus que nos dá novas chances quando nós erramos, quando nós falhamos, porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, queridos. E o amor de Deus, o amor de Jesus, cobre uma multidão de pecados. E Ele nos ama tanto que Ele nos deu segunda chance para viver. Ele nos deu nova chance para nos reconciliar com Ele novamente. Só que nós, seres humanos, nós não temos muito essa de dar segunda chance, né? Falhou, pecou, eu não quero mesmo com você. Não, eu não quero mais papo com você. Porque o nosso ego humano é muito forte. E quando eu olho para Jesus, sabendo que Ele, como Deus, Ele nos deu uma nova chance. Quem somos nós para não dar segunda chance para aqueles que erram, para aqueles que falham, para aqueles que estão aí arrependidos, precisando do perdão de Deus, da graça de Deus? Quem somos nós para olhar e dizer: não, você não merece uma segunda chance? Se Deus nos dá a segunda chance para recomeçar e ter intimidade com Ele, ter uma vida com Ele de novo, queridos, quem somos nós? É tempo de a igreja se levantar e mostrar o caminho do amor, mostrar o caminho de recomeço, o caminho que leva a Jesus, o caminho que leva aos céus, e parar de apedrejar, porque às vezes nós estamos como aqueles homens furiosos, com pedra na mão, dizendo: você errou, você é digna do inferno, você não merece estar na igreja, você é uma pecadora, você é digno de estar aqui. Chega! É tempo de pegar essas pedras e jogar no chão e dizer: Deus te ama, Deus te ama, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer escrever uma nova história para você, Deus tem perdão, Deus tem amor, Deus tem refrigério para você. É tempo da igreja entender isso, porque Deus é amor, amém? Deus é amor, a base dele é amor, tudo em Deus é amor. E às vezes nós falamos tanto do amor de Deus, falamos tanto do amor de Deus e não somos acostumados a viver em amor. Nós temos dificuldades em andar em amor, e a Bíblia nos manda andar em amor, irmãos, porque o amor cobre, como eu já falei, uma multidão de pecados. Às vezes, quando você tem amor no seu coração, você consegue tolerar algumas coisas e viver em paz. Mas quando falta o amor, tudo que nós queremos é condenar a pessoa ao inferno, se afastar e dizer: não, você não merece estar perto de mim. Nós somos tão falhos, tão cheios de erros, e Jesus nos amou ainda assim, porque o amor dele, irmãos, é verdadeiro. E foi esse mesmo amor que Jesus demonstrou para Judas na mesa. A Bíblia vai dizer que o Senhor se reuniu ali com os seus discípulos na última ceia. E Jesus, ele era onisciente, ele sabia de tudo. E ele sabia que Judas iria trair ele.
Ele sabia que Judas iria trair, ele sabia que Pedro mais tarde iria trair, ele sabia que os discípulos iriam abandonar. E sabe o que Jesus fez na última ceia? Tratou todos iguais. Ele deu amor para Judas, quando ele sabia que Judas iria trair ele. Ele deu amor para Judas, sabendo que Judas iria trair ele. Ele não foi indiferente com Judas. E eu acho muito lindo. Você pode pôr para mim, Mari, por favor, em João, capítulo 13, no versículo 1. É muito lindo, é muito forte esse versículo que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os discípulos até o fim. Ele nos amou até o fim. E quando a gente vai buscar e a gente percebe que Ele amou os discípulos até o fim, mesmo sabendo que Judas trairia, mesmo sabendo que todos deixariam Ele, abandonaria Ele numa cruz sozinho, mesmo sabendo que Pedro negaria Ele, Ele continuou amando todos até o fim. Sabe, às vezes nós temos dificuldade em amar outras pessoas. Se a gente souber que alguém falou mal da gente, se a gente souber que traíram a gente, se a gente souber que negou, que ele falou alguma coisa da gente, a gente já fica de mal. Tem gente que é que nem criança, birrento, fica de mal por qualquer coisa. Eu não quero mais falar com você, parte aqui, tô de mal. Né? Parte aqui, tô de mal. E Jesus, Ele amou todos até o fim. Ele não foi indiferente com ninguém. Mesmo estando na mesa e sabendo que Judas, daqui a pouco tempo, iria trair Ele amou todos até o fim. E a Bíblia vai dizer que antes disso, Ele tendo ciência de tudo que aconteceria, a Bíblia diz que Ele pega uma bacia, Ele tira as suas vestes, enrola em uma toalha, e Ele pega um pouco de água e Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Sabendo de tudo o que aconteceria, daqueles que trairiam, daqueles que abandonariam, daqueles que deixaria Ele, mesmo sabendo de tudo, Ele tira as suas roupas, Ele pega uma bacia, Ele tira as suas roupas. Talvez Ele não ficou nu 100% na frente ali dos discípulos, mas Ele tirou as suas vestes que Ele costumava sair, e Ele expõe a sua vergonha, Ele enrola em uma toalha, e Ele começa a lavar os pés dos discípulos. E isso mexe comigo, irmãos, porque Ele era Deus, Ele era o Cristo, Ele era o homem perfeito, e mesmo assim Ele se humilha, e mesmo assim Ele se tira ali as suas roupas, Ele expõe as suas vergonhas, e mesmo assim Ele se humilha a ponto de lavar os pés daqueles homens que estavam com os pés talvez tão sujos, porque não era como hoje que nós costumamos tomar banho todos os dias, né? Banho naquele tempo era uma coisa bem raro, né? Tomar em tempo de festas, essas coisas assim. E eu imagino talvez os pés sujos daquelas pessoas, e Jesus lavando ali, se humilhando para nos ensinar a tratar as pessoas como superiores a nós. Sabe, às vezes nós precisamos tirar de dentro todo o complexo de superioridade, de se achar superior a outras pessoas, de se achar o melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, sendo que o próprio Jesus se humilhou e fez com que outras pessoas, né, se sentissem superior ali, sendo lavados os pés por Ele. E às vezes nós temos um coração tão mal, e essa é a minha oração desses últimos dias: Senhor, me dá um coração igual ao Teu, tira esse coração de pedra, esse coração mau, me dá um coração igual ao Teu, que consiga olhar para as pessoas e entender que são filhos de Deus, filhas de Deus, e tratá-los como se fossem superiores a mim, superior às pessoas, porque são filhos de Deus. E a minha oração é que o Senhor nos dê um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar de compaixão. Porque, irmãos, todos nós somos falhos. Todos nós um dia erraremos. Se você ainda não errou, você vai errar.
Porque todos nós somos falhos, imperfeitos. E às vezes nós temos tantas dificuldades, como eu já falei, em perdoar pessoas que nos traem. E Jesus ali, sabendo de tudo que Pedro fez. Pedro traiu, negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele disse, falou para outras pessoas: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu nunca vi esse homem na minha vida. E depois que Jesus ressuscitou, sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás de Pedro. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. No nosso olhar humano, a gente diria: não, Jesus, ele é indigno. O Senhor mudou a vida dele. O Senhor curou a sogra dele. O Senhor lavou os pés dele. O Senhor encheu o barco dele de peixe. Mesmo assim ele te traiu. Ele é indigno do Senhor. Ele não serve para te seguir. Nós, seres humanos, nós costumamos olhar as fraquezas, as falhas das pessoas. E na nossa mente era para dizermos para Jesus: não, Jesus, ele não merece, Senhor. Mas sabe o que Jesus fez? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi até Pedro. Disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? E aquela pessoa que aos nossos olhos não era digna de mais ter nenhuma oportunidade no culto. Nenhuma oportunidade, porque ele traiu o mestre. O Senhor chama essa pessoa para apacentar as ovelhas dele. O Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. E eu falo: Senhor, como o Senhor ama e como o Senhor consegue olhar para uma pessoa, um traidor, e dizer: eu vejo algo especial em você. Eu sei que quando você se converter de verdade, Pedro, você vai cuidar dos meus, você vai ajudar os mais fracos. Gente, Pedro era alguém tão explosivo, tão agitado. E depois que Pedro ele é transformado plenamente pelo Senhor, aquele homem explosivo, ele começa as suas cartas dizendo: mandai em amor. Porque Jesus mudou a vida dele. Ele tinha uma certa gratidão, porque no momento que ele traiu Jesus chamou ele para apacentar as ovelhas dele. Enquanto nós olharíamos e dizia: você está condenado ao inferno, você não é digno de estar na igreja, você não é digno de ter uma oportunidade, você não é digno daquilo. Mas sabe o que Jesus tem, irmãos? Ele tem perdão por todos nós. Ele tem perdão por todos nós. E ai de nós, se não fosse o amor e o perdão de Jesus, né? Onde você estaria se não fosse o perdão do Senhor para a tua vida? E me comove quando nós lemos a história de Jesus indo ao caminho para ser crucificado. Aqueles homens, aqueles soldados chicotearam Jesus. Aqueles homens bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, falaram tantas coisas horrorosas a respeito de Jesus. Cravaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E quando a gente olha, a oração de Jesus para aqueles homens era: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Perdoa eles não sabem o que fazem. E isso me constrange, irmãos, porque nós vivemos em um mundo onde nós queremos ser Deus ao invés de gente. E nós estamos nos sentindo em um patamar tão alto que muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer: tocou no ungido, eu vou para o joelho, tocou no ungido, vai pagar o preço, tocou no ungido, Deus vai punir. E quando a gente vê pessoas fazendo isso com Jesus, e a oração dele era: perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu tenho orado e eu tenho falado: Senhor, me dá um coração igual a esse. Um coração de dizer para alguém: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus, porque às vezes perdoar de boca para fora é fácil. Mas o verdadeiro perdão acontece aqui dentro. Quando você não deseja mal, quando você deseja que o Senhor faça uma obra na vida da pessoa, quando você deseja que a pessoa não imponha aquele pecado sobre aquela pessoa, não faça nada com aquela pessoa, quando você ora para que o Senhor abençoe aquela vida,
que te feriu, que te machucou, que te entristeceu. Esse é o amor de Deus por nós, queridos. E quantas vezes nós não sabemos demonstrar esse amor? A Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali na cruz, as pessoas passavam. Gente, hoje eu estou bem rouca. Eu acordei hoje com muita dor de garganta, tomei um remédio mais cedo para ver se eu conseguia ministrar. Mas vamos lá. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali naquela cruz, as pessoas passavam. As pessoas olhavam para Jesus. Elas zombavam de Jesus. E elas diziam para ele: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Desce daí. Desce dessa cruz. Desce dessa cruz e tu és Filho de Deus. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não desceu da cruz para provar nada para ninguém. Amém, queridos? Amém. Ele não desceu da cruz para provar nada a ninguém. E quantas vezes nós descemos da cruz por coisas tão banais? Quantas vezes nós descemos da cruz, nós reagimos a tudo que as pessoas falam. Nós reagimos a tudo que as pessoas fazem conosco. Enquanto Jesus ali tem o poder de orar, mandar cair fogo do céu, exterminar todo mundo. As pessoas diziam: se tu és filho de Deus, desce daí. Mas ele não desceu da cruz. Ele não se rebaixou a isso. Ele entendeu que ele tinha um propósito a cumprir e ele cumpriu a sua missão. E às vezes nós descemos na cruz por qualquer coisa, irmãos. Às vezes nós reagimos, nós falamos quando deveríamos ficar em silêncio. Às vezes nós fazemos com as nossas forças o que deveríamos esperar no agir de Deus. E quantas vezes nós estamos descendo da cruz ao invés de esperar o agir de Deus nas nossas vidas. E a minha oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, me ajude a ser mais parecida contigo. Houve um tempo, eu me lembro que quando eu me converti aos 13 anos de idade, há 20 anos atrás, um dia eu lembro que minha mãe estava fazendo comida na cozinha. E quando eu aceitei Jesus, eu aceitei de corpo, alma e espírito. Foi uma transformação radical que Deus fez na minha vida. E eu lembro que um dia minha mãe estava fazendo comida e ela me perguntou: qual é o seu maior sonho? E naquele dia, a única coisa que vinha na minha mente era o que eu sonhava de verdade. Eu dizia: era ser parecida com Jesus. Era ter as minhas vestes brancas diante dele e não ter do que ele se envergonhar. Foi a resposta que eu dei para minha mãe com 13 anos de idade. Só que a gente cresce e a gente vai tendo outros sonhos. E a gente vai orando: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais, eu quero... E a gente vai sonhando com tantas coisas. E a minha oração esses últimos dias é: Senhor, me faz regressar, me faz sonhar novamente, ser parecida contigo. Que o Senhor tenha alegria em olhar para mim e dizer: é minha filha amada. Porque às vezes, irmãos, eu falei isso na última vez, às vezes nós estamos sendo usados por Deus, mas não estamos sendo aprovados por Ele. Estamos sendo rejeitados como Saul, estamos no trono, mas estamos sendo rejeitados por Deus, porque estamos vivendo de uma forma tão desordenada, que tem entristecido o coração de Deus. Mas a minha oração nesses últimos dias é que Ele olhe para mim e encontre um coração que Ele se alegre, alguém que Ele diga: é minha filha, é minha amada filha. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus no seu coração, queridos. Não deixe que nada tire Ele do centro do seu coração, porque Ele tem que ser o principal, Ele tem que ser o primeiro, Ele é o único. Nunca coloque nada nem ninguém na posição que pertence somente a Deus. Ele deve estar no primeiro lugar no seu coração. Amém? Amém. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia diz: desde o dia que eu li, eu já tinha lido esse versículo anteriormente, mas houve um dia que eu li para ele e eu olhei com outros olhos.
E eu falo para você, a partir desse dia, a minha vida mudou completamente. Desde o dia que eu li esse versículo com outros olhos, a minha vida mudou completamente. E a Bíblia diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ele humilhou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava na forma de Deus, ele era Deus, o próprio Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Você consegue entender isso? Ele era Deus, mas ele também era homem. Enquanto ele estava aqui na terra, ele não usurpou ser Deus, igual a Deus. Ele se fez servo. Ele se fez servo. E nós que somos servos, estamos nos colocando na posição de Deus. Consegue perceber isso? Um Deus que se fez homem, se fez servos. E tem muita gente que é servo tentando se colocar na posição de Deus, se achando mais santo, se achando mais perfeito. Ei, é tudo pela graça, é tudo pelo favor de Deus, a graça merecida. Nós não merecíamos nada, então pare de se achar o santão, o melhorzão, e reconheça a sua fragilidade, os seus erros diante de Deus, porque só Ele é perfeito, irmão, só Ele é verdadeiro. E nós queremos às vezes sermos melhor do que os nossos irmãos. Eu sei cantar melhor, eu sei pregar melhor. Se eu estivesse ali na frente, eu estaria arrasando tudo, estava todo mundo pulando aqui agora. Porque às vezes nós não estamos tendo o coração de Deus, de Cristo, de ser servo. Nós estamos nos achando a última bolacha do pacote, a raspa de lá, né? Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos um coração humilde. Um coração humilde que aprenda a tratar as pessoas com amor, com respeito, com honra, sem competir com ninguém. Sabe, gente, ser humilde não é andar com a sandália havaiana, não digo nem havaiana, porque a havaiana tá cara hoje em dia, viu? Eu fui comprar uma sandália havaiana esses dias e falei, meu Deus do céu, eu vou ter que deixar um órgão aqui para pagar. Comprei uma imitação. Porque eu não saio de casa, só fico dentro de casa. E às vezes a gente fala assim, ser humilde é assim, é uma pessoa que não tem nada. Ou fulano é tão humildezinho. Gente, humildade não é você andar com a havaiana ou descalço. Humildade não é você não ter um carro ou uma casa grande. Porque tem gente que não tem isso e é orgulhoso, é egoísta. Eu lembro de uma vez que eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Nós já estávamos dormindo. E aí bate na porta. Meu pai dorme cedo. E ele levantou, ele já tinha dormido, ele levantou. E quando ele foi ver, era um morador de rua. E o morador de rua falou assim com ele: moço, o senhor não tem nada aí para me dar? Não, estou com fome. Nós já havíamos jantado, nós já estávamos dormindo. E meu pai, com todo o amor, foi dar no fogão. Olha aqui, ele era muito assim, sabe? Ele não mexia no fogão. Mas com todo amor ele se levantou. Ele foi lá, esquentou as panelas com as sobras que tinha da janta, já era tarde da noite. Ele fritou um ovo, gente. E ele montou uma marmitinha para aquele morador de rua com o ovo que ele havia fritado. E quando meu pai entregou para aquele morador de rua a marmita, o morador não aceitou, olhou para a cara dele e disse: você não tem vergonha de me dar um prato com ovo, não? Você não tem vergonha de me dar um prato de comida com ovo, não? Gente, aí meu pai, sai daqui. Sai daqui, você não tá com fome, não. Porque se eu tivesse com fome, qualquer coisa servia. E aí nós entendemos que não é porque a pessoa está lá que ele é humildezinho. A humildade não tem a ver com estética. A humildade tem a ver com o coração. Tem muita gente que não tem nada e é soberbo, é egoísta. E tem muita gente que tem coisas e é humilde. Porque a humildade não está na estética, está no coração. Amém?
Então a humildade está em reconhecer o que você tem, o que você carrega, mas entender que Deus também deu uma porção para os seus irmãos e tratá-los com respeito, com honra, como se fosse superior. Porque a humildade é entender em Deus quem você é, mas não desprezar o que está sobre o seu irmão. Amém? E a Bíblia diz que nos dias de Jesus, João Batista estava lá no rio batizando. E aí quando ele olha, ele percebe e ele vê Jesus vindo para ser batizado por ele. Gente, a Bíblia diz que João Batista, ele teve um momento assim: não posso te batizar. Sou eu que devo ir até o Senhor para o Senhor me batizar, eu não sou digno de te batizar. Até João se estranhou quando ele viu um ser imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo vivo de Deus, sabe, o próprio Deus vindo se batizar. E João diz: não, eu não sou digno de te batizar. Mas porque o batismo significa arrependimento, nascer de novo, e Jesus não precisava se arrepender de nada. E João, ele entra em crise, mas Jesus disse para ele: olha, não, eu preciso fazer isso. Eu reconheço o seu ministério. Eu reconheço que Deus te levantou com um propósito. E eu preciso fazer isso também para honrar a tua vida. Eu preciso cumprir o propósito de Deus. Mas eu sou humilde para celebrar a tua vida, João. Para que as pessoas entendam que você é chamado, que você é escolhido de Deus. Sabe, gente, eu acho isso lindo. Porque às vezes nós temos dificuldades em celebrar outras pessoas. Às vezes nós temos dificuldades em honrar outras pessoas. Às vezes nós temos dificuldades em entender o propósito de Deus na vida de outras pessoas. Mas Jesus, sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. E ele soube honrar o ministério de João. E ele reconheceu que Deus havia levantado João com um propósito. A Bíblia diz no versículo que nós lemos que ele era Deus e ele não usurpou ser igual a Deus, mas como homem foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi obediente. A Bíblia diz que ele aprendeu a ser obediente. Ele aprendeu a ser obediente. Ele era Deus, mas ainda assim ele aprendeu o processo, o princípio da obediência. E às vezes eu fico: Senhor, nos ajude. Nos ajude, porque como nós temos dificuldades, irmãos, em obedecer outras pessoas. Como nós temos dificuldades em seguir regras. Como nós temos dificuldades em honrar outras pessoas. Como nós temos dificuldades, como muitas vezes nós somos insubordinados. Quantas vezes nós somos desrespeitosos. Quantas vezes nós faltamos com honra pessoas que Deus levantou para cuidar de nós. Nós desrespeitamos pais, nós desrespeitamos mãe, nós desrespeitamos pastor, nós desrespeitamos o líder, nós desrespeitamos as pessoas, porque nós somos insubordinados muitas vezes e nós não conseguimos. Mas Jesus, ele nos ensina o princípio da obediência. Jesus nos ensina o princípio de honrar. O Senhor nos ensina o princípio de entender que Deus levantou pessoas com um propósito e nós precisamos aprender a honrar e a celebrar isso. E a minha oração esses últimos dias: Senhor, me ajude. Me ajude a ser uma mãe melhor. Me ajude a ser uma esposa submissa. Me ensine a ser uma pastora que celebra a vida de outras mulheres. Me ensine a ser uma boa filha, uma boa irmã. Hoje pela manhã eu fiquei impactada, porque essa palavra já mexia no meu coração. E alguns irmãos viram no meu status, talvez, uma mensagem que eu recebi hoje cedo pela manhã, de uma irmã de um outro ministério. Ela dizendo: eu quero honrar a tua vida, pastora. Eu quero honrar o que Deus tem feito sobre ti. E eu falei: Senhor, me ensina. Eu quero aprender a honrar outras pessoas. Porque com Cristo, ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi humilde, ele foi obediente. Ele foi uma pessoa que soube honrar outros. Sabe,
Bíblia diz. Então a minha oração é que o Senhor nos ajude a sermos mais parecidos com Ele. Amém? Que o Senhor olhe para você e tenha orgulho do filho que você tem se tornado. Que o Senhor olhe para você e tenha orgulho da filha que você tem se tornado. Porque eu falo para você que quando eu vejo os meus filhos fazendo as coisas certas que eles deveriam fazer, eu me encho de orgulho, gente. Nossa, quando eu vejo eles fazendo as coisas certas, eu me encho de orgulho. Agora imagine Jesus olhando lá do céu e vendo você fazendo o que é certo, o que é correto, diante das pessoas. E ainda que as pessoas não estejam vendo, o Senhor olhar para o seu coração e ver que você está tentando. Então, eu oro para que o Senhor nos ajude nessa noite a sermos mais parecidos com Ele, a ser semelhante a Ele, a ser imitador dEle, porque Ele é um modelo a ser seguido. Amém? Ele é um modelo a ser seguido. Ele é aquele que nós precisamos espelhar. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, para nos ensinar que nós precisamos ser servos e servir as pessoas. O nosso papel de igreja é servir a igreja, é servir a comunidade, é servir as pessoas. Se não for para isso, de que adianta dizer que sou crente se eu não sei servir ninguém? A igreja não é um negócio para você prosperar e crescer e conquistar. Ainda que a Bíblia nos diz que se servirmos o Senhor aqui na terra, nós teremos 100 vezes mais. Mas o principal papel que nós precisamos ter de igreja, como igreja, é servir. É servir, a ter um coração de servo, porque Ele nos ensinou isso. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. E eu quero que você seja sincero com Deus, porque Ele é o Pai que te ama tanto, que te perdoa, que te deu nova chance. E eu quero que você seja sincero com o Senhor. Talvez as coisas que eu falei aqui, que você tem tido dificuldades, mas eu quero que você seja sincero com o Senhor e diga: Senhor, me ajude. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero te imitar. O Senhor é Deus e não usurpou ser igual a Deus. O Senhor foi servo, o Senhor foi humilde. E quantas vezes nós estamos nos achando, nos colocando na posição de Deus, quando Deus quer que nós sejamos gente. Entendamos que outras pessoas vão falhar conosco, vão errar conosco, mas que possamos ter um olhar de Jesus, ter o perdão de Jesus, ter o amor de Jesus e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Ai, Senhor, nos ajude, Pai, a ser mais parecidos contigo. Nos ajude a ser mais parecidos contigo, Senhor.